Lembrando, quem quiser ficar aqui até o final, vou falar também sobre osteoporose também, mas só depois que terminar e me lembre, tá? Lembre aqui no final para eu falar, né, sobre isso. Tá legal? Maravilha. Na hora que Então você vamos quiser, lá. Bernardo. Vamos lá? Lombalgia. Lombalgia. Então, ao longo dessa aula, né, vou falar sobre lombalgia, e para quem não me conhece, eu sou Aldemir e eu ensino profissionais da saúde a tirar dor osteomuscular do seu paciente. E ao longo dessa aula, né, você vai descobrir aí o que é a lombalgia, tanto na parte ocidental, né, que é onde a gente conhece a grande maioria, vamos falar no conceito oriental também, vamos falar, como a gente está falando, dentro do conceito da medicina chinesa, no oriental, os meridianos envolvidos. Vou falar também aí o que os principais autores de livros publicados no Brasil, que eles recomendam os protocolos dele para tratar a lombalgia. E, por último, eu vou falar aqui os pontos que eu utilizo, que eu passo aí para os alunos também trabalharem nos seus pacientes. São os pontos que eu acredito que são mais eficazes, né, dão resultado bastante eficiente, aí que o pessoal pode comprovar isso. Outra, então, ao longo vocês podem perguntar à vontade, desde que seja dentro do tema, né, ou mais ou menos dentro do tema, tá legal? Para a gente também não estender muito, não ficar muito tempo aqui, tá legal? Maravilha. E dá para tratar lombalgia com agulhamento na dor, Aldemir? Aparecem muitos casos no nosso consultório de lombalgia? E como? Lombalgia, eu acho que é o campeão de consultório, né? Todo mundo vai ter um paciente, todo mundo vai ter uma dor na lombar, todo mundo vai sofrer um pouquinho com isso. Lombalgia e cervicalgia, que normalmente são os campeões, né, de procura em atendimento. Claro que tem alguns outros, cada época tem um jeito diferente. Agora a gente está entrando numa época do ano que hora está frio, hora tá calor, tem essa mudança de tempo, vai ter muita cervicalgia, vai ter muita gente com isso. Então, é importante você saber. Cervicalgia foi na semana passada, eu falei, a live estava ruim, toda hora estava caindo, eu deixei até Tá gravado caindo. aqui, né? Caía toda hora, né? Então, é importante você trabalhar aqui, né? Saber, Trabalhar. saber tratar, porque senão vai perder teu paciente pro vizinho. Ó, Roberta Não chegou. tem. Roberta que Ah, legal. adora um paciente com dor na coluna. Todo mundo, né? Eu fico brincando lá que a gente, o nosso prédio lá tem muito médico, né? A gente atende muito médico, né, Bernardo? Normalmente é assim, Uhum. eles ligam na hora do intervalo e quer correr ali para quando não tem paciente para atender, querem sempre um atendimento de Entre um emergência. atendimento e outro. Uhum. Então, sempre lá cheio de dores, né? Eu falo. Eu brinco que a gente vive a gente vive da desgraça dos outros, né? Vive das dores e drama das outras pessoas. Na realidade é isso, né? Nós da área de saúde, né? Que na realidade a gente fala saúde, o ideal, tanto agulhamento, acupuntura, shiatsu, era a gente fazer preventivamente, mas não é isso que acontece, não é isso que acontece. Então, a gente tem que sempre aprender antes. Então, aí até a Sandra está falando aí que vai atender uma cliente com lombalgia, Lombalgia amanhã. que normalmente a gente tem um monte, né? Um monte de cliente e tal. E tem gente que às vezes reclama do valor de investimento no curso, né? Mas é um investimento que, Que é tem claro que no início é um retorno pouquinho mais rápido. difícil, mas tem um retorno rápido, hein? E se você for comparar com outras profissões, né? É claro que é a realidade de cada um, né? Você pode cobrar de 50
tá R$ 300 uma consulta, né? Mas vai depender muito aí, né? No início a gente cobra um pouco menos, depois a gente vai aumentando, né, Roberto? A gente vai aumentando porque a gente fica mais seguro no nosso atendimento, o nosso atendimento é mais eficaz, é mais assertivo ali, a gente consegue ter um atendimento melhor, né? E a procura aumenta também, né? Aumenta, a gente acaba se sentindo mais valorizado, as pessoas vão indicando a gente acaba recebendo um pouco mais. E é claro, também vai depender muito do, do local, né? Da onde a gente está atendendo, né? A Sandra, por exemplo, é de São Gonçalo, é diferente ali da Roberta, que atende no Meier, né? Grande Meier, né? Aqui na região e na Ilha do Governador também, e diferente da Isabela, que atende aí na Tijuca, deve atender pela Tijuca, né? Que é onde ela mora, da Rosângela, que é lá de Angra dos Reis, né? Então, cada um vai ter a sua especificidade. Ih, não vai sair. Especificidade. Isso aí, rapaz. Ainda bem que o Bernardo está aí para me ajudar no meu trava-língua aqui. Mas acaba a gente se adaptando à nossa realidade e à realidade também dos nossos pacientes. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que fala, quanto eu cobro? Quanto a pessoa deve cobrar, Bernardo? Não sei. Tem a mínima ideia. A gente não tem ideia. A gente estava discutindo isso no domingo, né? Com os alunos. Como precificar. Muitas vezes, o preço, né? O valor que a gente coloca na nossa consulta, que o nosso paciente, tem que entender que é valor, não é preço. A pessoa que te procura pelo preço vai te abandonar pelo preço. Então, se a pessoa vê valor no teu atendimento, você cobrar o que é justo. Tem gente que cobra menos que a gente na nossa região? Tem. Tem gente que cobra muito mais que a gente na nossa região? Tem. Mas nós achamos justo o preço que a gente cobra. Então, depende de cada um. Não tem como a gente dá umas dicas ou outra, mas não tem como. Uhum. E a gente tem que aprender também que nem todo mundo, a gente não vai atender todo mundo. Isso é fato. Nem todo mundo vai ter, independente do valor da consulta que você cobre, né, vai ter gente que não vai ter condições de pagar. Tem gente que vai achar mais barato, tem gente que vai achar mais caro. Isso é normal. Isso faz parte do jogo. Faz parte. Né? Agora você tem que saber qual é o teu investimento que tu fez, né? Em matéria de estudo, de conhecimento, do que você está fazendo. Você tem que saber isso. Porque isso é importante. Você saber qual é o seu investimento que você tem feito ali naquilo. Não só no curso, material, e conhecimento. É próprio, não é. Né? Exatamente. Então, você tem que botar todo o teu custo. E uma coisa que a gente aprende com o tempo, né? Eu estava comentando outro dia lá com o pessoal da Acupuntura Center, né? Que eu estava lá outro dia. Que o paciente, muitas vezes a pessoa liga e vê o preço. Tanto é que eu já dou logo o meu preço de entrada no automático, no WhatsApp. Entrou, a pessoa pergunta, já está lá até automático. Tá? Meu WhatsApp é automático. Né? Já entra e a pessoa já fala o preço. Já digo o preço. Ela fala, oi, aí vai e digita 2, aí já vai falar as consultas, aí digita lá 13, que eu acho que é o valor da consulta de chat, sei lá, o número. Aí vai ver lá o valor pelo WhatsApp. É automático. Tá? Eu não tenho nenhuma interferência. Boa parte marca, outros não. Só querem saber o preço mesmo.
Mas parte desses que só querem saber o preço e vai para um outro que vai pelo preço, vai só pelo valor e não pelo serviço que tu faz, e não pela tua aplicação, acaba depois marcando com a gente, porque foi e não resolveu. Exatamente. R$ 1, se você paga R$ 1 e não resolver Não o seu tem problema, retorno. não tem retorno, tá caro. Tá caro. Se você comprar uma bala, imaginando, vou comer um doce, pegou ali a bala é salgada e é ruim, é amarga, jogou fora, ficou caro. Então, a gente tem que saber o retorno. Quando a pessoa paga o valor que você acha que você merece e tem resultado, porque tem resultado, é fato, tá? É 100% todo mundo? Não. Mas você vai ter, a pessoa vai levantar melhor da marca do que deitou. Já na primeira sessão. Na primeira sessão, ela vai ter, cada um vai ter a tua experiência aí. Tem gente que está mais de 90, gente mais de 50, tem gente que zero na primeira sessão. Então, para a pessoa é muito melhor sair sem dor, né? Agora, é claro que tem gente que não vai conseguir pagar, mas a gente tem que pensar no nosso investimento, na nossa qualidade de vida. Isso tudo faz parte. Certo? Então, por isso que é importante vocês prestarem atenção nessa aula aqui, que a gente vai passar para vocês, né? Tudo aí para vocês, tá legal? Bem, primeiro eu vou dar aqui o conceito de... Deixa eu levantar aqui, que eu acho que eu estou muito perto. Vou passar aí para vocês o conceito de lombalgia dentro daqui da parte ocidental. É que como o paciente vai chegar para a gente. Né? Muitos vão falar que só está com dor aqui na parte de baixo das costas, outros vão falar que está com lombalgia, mas é bom a gente saber o que é considerado lombalgia. É uma dor ali na região lombar, que pode ser aguda, com menos de 3 semanas, ou crônica, acima de 3 meses. Se a pessoa já tem aquela dor já há bastante tempo, então, acima de 3 meses, é uma dor já considerada crônica. Ela afeta mais de qualquer outra patologia, né? Ela só perde mesmo para um resfriado. Quer dizer, entre 65% e 80% da população mundial é muita coisa. Eu acho que temos 8 bilhões de pessoas no mundo, vai sofrer de alguma dor na coluna, de alguma dor na lombar. Então, é muita gente no mundo que vai sofrer. Andou, porque a lombar, ela está sempre sobrecarregada. Se você está sentado, ela está sobrecarregada. Se você está em pé, você está sobrecarregado. Se estiver andando, está sobrecarregada. Só quando você está deitado que ela não está. Fora qualquer outra posição, a musculatura vai ali tá trabalhando e você, se tiver com a postura inadequada, então a pessoa vai sentir dor. O que eu falo muito, né, que a posição errada é confortável para a gente. Todo mundo senta torto. A gente só se ajeita depois quando começa a doer. E dói porque a gente está com a posição inadequada. Mas é bom. Porque o ser humano é preguiçoso pela própria natureza. A gente inventou coisas, né? A gente tinha, antigamente, lá na época das cavernas, a gente andava a pé. Aí descobriu que montando em algum animal a gente conseguia andar mais rápido. E não só andar mais rápido, a gente se poupava. Depois inventou bicicleta, triciclo, carro, trem, avião, escada rolante, controle remoto. A gente faz tudo para ficar parado. E ficar parado não é legal. Aí a pessoa fica parada o tempo todo, vai de carro para a academia, né, Bernardo? Então a galera que pega o carro para ir para a academia para fazer esteira. Pô, gente! Eu não sei porque eu fico de brincadeira, porque eu adoro caminhar. Pega escada rolante e faz escada lá na academia.
exatamente. E agora em academia tem escada, né? Você vai ficar subindo a escada sem sair de lugar. Aqui no meu prédio tem elevador, né? Eu moro no quarto andar. Eu sempre desço de escada, sempre. Subir, nem sempre. Mas descer de escada, a maioria das vezes, né? Eu desço de escada. Algumas vezes eu subo de escada, né? E muitas das vezes eu vou daqui até o consultório a pé. Dá 35 minutos, 40 minutos andando, e de bicicleta dá em torno de 20 a 25 minutos de bicicleta. Eu faço isso muito. Quando eu estou com muita pressa, que eu pego alguma outra condução. Mas eu gosto de andar a pé. Né? Eu fico falando que eu fico no incrível mundo do Aldemir. Né? Bem, e as causas prováveis aí da lombalgia, né? Dentro aqui da medicina chinesa? Pode ser pelo mau uso, né? O uso excessivo aí da lombar, pegando muito peso, pegando peso na postura inadequada, esforço repetitivo, uma postura inadequada. Pode ser por excesso de peso também, porque se a pessoa está muito obesa, mais peso que tem ali Vai na sobrecarregar, coluna. né? Exatamente. Pode ser por pequenos traumas também, alguma queda, condicionamento físico inadequado. Descer escada favorece o equilíbrio, com certeza. O movimento favorece o equilíbrio, Rosângela. A gente tem que estar sempre treinando, né? Tem muito exercício até para equilíbrio. É claro, se a pessoa tiver tiver invento, né, como a gente chama, tiver labirintite, tiver algum risco, descer a escada, mas descer ali, evitar, né, Segurando o se for possível, corrimão. você não segurar no corrimão, e de uma maneira mais adequada, porque você vai fortalecer ali sua perna. Eu vi que tem um estudo, não li o estudo, mas eu vi a galera aí mencionando que pessoas assim, de 60 a mais, né, é bom a fortalecimento da perna, dá uma maior longevidade nas pessoas trabalhando a musculatura da perna, que você vai fortalecer ali também os joelhos, fortalece também a lombar, fortalece ali calcanhar, toda essa parte, né? Você pode ter por um erro postural, né, uma posição ergonômica inadequada, pode ser por uma osteoartrose, né, osteopenia, uma artrose ali da coluna, pode ser alguma doença inflamatória também. Eu falei na semana passada da espondilite anquilosante, né, que a coluna as vértebras vão soldando uma na outra. Pode ser por alguma infecção, tumores, pode ser por uma série de motivos, tá? Mas a dor referente a qualquer uma dessas, o agulhamento, ele vai tirar, tá legal? Pode ser por hérnia de disco, né? Pode ser por uma série de outros fatores que você pode ter, né? Aí dentro do conceito o oriental, né, que é a nossa praia, pode ser ali essa região, ela é afetada ali pelos meridianos do rim, da bexiga, é a região ali do rim, da bexiga, nessa área, e até a área realmente ali que tem essa estrutura. E o rim, dentro da medicina oriental, né, dentro da MTC, ele guarda a nossa essência, ele é responsável por tudo, pela nossa vida. Tá? Cabelos brancos, assim como o meu, assim, é sinal que a tua essência já está caindo. Né? O careca já está mais ligado à deficiência de sangue, também tem um pouquinho de rim, mas tem uma deficiência de sangue também, que você pode trabalhar com isso. Só a massagem pode, Sandra perguntando se massagem pode diminuir a dor. Pode sim, né, se for uma coisa mais muscular. A massagem vai ser bastante efetiva. A massagem clínica não é minha praia. Agora, com certeza, o shiatsu tem técnicas para isso. O Bernardo pode falar melhor de massagem do que eu, né?
que eu trabalho mais com shiatsu. Eu trabalho com shiatsu, moxa, ventosa, agulhamento, essa a minha praia. Tudo isso, todas essas terapias, moxa, ventosa, o shiatsu, o agulhamento, isso tudo vai melhorar, né? Mas pela minha experiência, eu acredito que é do Bernardo também, o agulhamento ele é mais eficaz. Agora, se o paciente não gosta de agulha, tem medo de agulha, a gente tem muito paciente assim, o shiatsu, a moxa, a ventosa vai ser muito eficaz. Uma caixa de moxa ali é muito legal, principalmente quando você tem uma dor por deficiência, né? Aquela dor por deficiência é o quê? Quando você aperta, a pessoa melhora. Se apertou, melhorou, moxa é hiper, super, mega indicado, né? Pode ser aquela moxa bastão, pode ser moxa palito, na agulha, pode ser caixa de moxa, cone de moxa, moxa indireta, vários tipos de moxa que você pode colocar, né? Fazendo um jabazinho aqui, tem um e-book meu que eu falo sobre moxa e ventosa e tem lá algumas dicas sobre isso, de como você usar. É um e-book, não é uma videoaula, é um e-book falando lá como os pontos que você pode tratar com a moxa. E também tem e-book de ventosa e tem um e-book também de agulha, né, de pontos de acupuntura. Pode ser também por deficiência, né, do Qi, do rim, né, principalmente no idoso, né, no idoso, principalmente porque já é uma coisa fisiológica, já faz parte. Mas pode acontecer também, aqui também de uma pessoa mais nova, porque ela pode ter uma deficiência do Qi do rim, e pode ser também por estagnação de Qi, né, da energia e de sangue também ali na área. E pode ser por uma pancada, ou por uma má postura, acaba contraindo a musculatura, tendo um excesso ou deficiência ali e causando uma estagnação. Acho que a Rosângela falou alguma coisa aí, né, Bernardo? Ela disse que lá na região dela, em Angra, não tem uma receptividade boa com as agulhas. Uhum. É questão cultural, né? A partir do primeiro paciente que você tratou com agulha, e aí ele melhorou, ele vai reverberar para outras pessoas, que é como o Aldemir falou, né? Dentro da nossa prática, a agulha, a acupuntura, o agulhamento, ele é mais rápido para a gente tratar essas patologias do que a massagem. A massagem, ela vai resolver? Vai. Então, a Sandra ali perguntou se massagem é bom para esse tipo de problema. Aí eu vou trazer um dado aqui, isso da percepção desse profissional, um médico experiente aqui do Rio de Janeiro, me consultei com ele, minha mãe consultou, operou com ele, e ele me relatou o seguinte: Bernardo, 90% dos problemas de coluna, de dores na coluna, não são cirúrgicos. Então, assim, abre um leque de oportunidade para a gente, que é terapeuta, para tratar essas pessoas, porque não precisa chegar numa cirurgia. Então, sim, a massagem ela é eficaz. Rosângela, não sei se fez o curso de shiatsu, é uma excelente ferramenta para você levar aí para Angra, já que o pessoal tem essa resistência com a agulha. Você vai fazer um shiatsu, a pessoa vai melhorar, e aí você vai estar divulgando, olha, o agulhamento também ele é bom, não sei o que. Você, bota aí as agulhinhas. Botou, vai ter uma melhora melhor ainda. Então, é meio que cultural, né? É você começar ali a atender e isso vai reverberar para outros pacientes, com certeza. Isso é certo. Tem uma coisa, gente. Ninguém gosta da agulha. Tem gente que tem medo. Tem gente que tem pavor. Mas gostar, todo mundo fala assim que gostar. O Bernardo, ele não esquenta, né? Mas gostar entre um shiatsu e uma acupuntura e um agulhamento, o que você prefere, Bernardo? O shiatsu. Todo mundo. Se a pessoa chegar lá, se ela sabe que vai melhorar com o shiatsu, ela vai querer o shiatsu. É fato. Né? Isso
todo mundo quer, porque é bom, o toque é bom. A gente foi feito para o toque, a gente foi feito para o abraço, a gente foi criado para isso. Os animais, nós viventes, os mamíferos de maneira geral, eles são feitos para isso, e melhoram com isso. O toque é importante, né, porque a pele, né, é o maior órgão do corpo humano, então é importante isso. E até por isso que a agulha é fundamental ali, né? Porque ela, em alguns casos, ela é mais eficaz, porque ela não vai alcançar locais onde a mão não vai chegar. É fato. Agora, normalmente, muita gente vai lá por chiate porque está com alguma dor. Eu falo, ó, legal, você quer, mas com a agulha Tem vai ser mais rápido. esse outro recurso aqui. Se a pessoa está com dor, ela vai querer algo que se livre da dor mais rápido. Tem muita gente que vai com medo, fala, ó, vai doer menos do que você imagina. E normalmente, o que eu faço com essa pessoa que está assim com pavor da agulha? Eu normalmente, meu atendimento começa pela frente, né? Pela parte anterior do corpo, para depois eu fazer na parte posterior, nas costas. Normalmente, para essas pessoas que têm mais medo, dica de ouro, hein? Anotem aí, uma grande dica com essa galera que tem medo de sentir dor com a agulha, porque o pessoal imagina que vai ficar com aquela dor o tempo todo. Eu começo atendendo a pessoa de decúbito ventral. Em suma, coloco a agulha na região das costas, posterior do corpo. Por quê? Essa região a pessoa sente menos dor. A grande maioria dos pontos ali das costas, a grande maioria não tem dor. A grande maioria não tem. Tem um pouquinho de dor nessa região, um ponto ou outro, mas a grande maioria não vai ter. Aí a pessoa fica mais confiante com isso e aceita melhor. A Rosângela fala, a moça bem recebida. É porque é confortável, o calor é bom. Todo mundo vai querer, mas se você tem que falar para a pessoa, ó, para isso daqui, é melhor isso para você. Você vai ser mais rápido, vai ser mais assertivo, né? Teu tempo de consulta vai diminuir e você consegue atender mais pessoas até com 1 hora de atendimento. É fato, você consegue atender 2 pessoas com um agulhamento ao mesmo tempo. Isso é tranquilo, dependendo do espaço que você tenha, tá? Alguém falou aqui, até na Vocibelades tem corte de aí eu já não entendo nada disso. Também tá? Não. Tá. Eu nem entro no mérito da psicanálise. Então, você consegue trabalhar aí. Os 2 principais meridianos envolvidos, voltando aqui para o nosso tempo da lombalgia, é o meridiano do rim e o meridiano da bexiga. Tem também o meridiano do vaso governador, né, que ele passa ali no meio da coluna, né, que também está bastante envolvido. Deixa eu ver quanto tempo aqui, que eu já estou falando já aqui um tempão. Deixa eu só beber uma água aqui, quem tiver resposta. Corte, não toque. Não entendi, Rosângela. Até com não, era toque de Charnot, então, né? Toque de Charnot. Tá, eu continuei na mesma que eu não conheço. Então, vamos lá. Os principais pontos, aí, segundo a literatura, os principais protocolos, vou passar aqui protocolo de 2 autores para vocês, para tratar lombalgia. Recomendo que vocês anotem aí os pontos, até para saber o que esses autores falam, né? Então, vamos lá. Autor 1, para tratamento de lombalgia. Protocolo do autor 1 para tratamento de lombalgia. Ponto ID3, ponto VG26, ponto B10, B54,
ou B40, vai depender muito da coisa, ele fica ali atrás do joelho, B59, B58, B62, VG3, VG4, VG8 e B32. Repetindo, autor 1 para tratamento de lombalgia, ID3, VG26, B10, B54, B59, B58, B62, VG3, VG4, VG8 e B32. Tá legal? Autor 2, tratamento de lombalgia, protocolo do autor 2. B23, VG4, B47, R2, R3, B54, B60, C7, C8, R7, R10, VC4, VC6, VG11, VG6, VG2 e B11. Autor 2, tratamento de lombalgia. Repetir novamente, vamos lá. B23, VG4, B47, R3, R2, B54, B60, C7, C8, R7, R10, VC4, VC6, VG11, VG6, VG2 e B11. Legal? É muito ponto. É muito ponto. Contando que a maioria são bilaterais. Exatamente, é muita agulha. Exatamente. Agora, eu vou falar aqui, para espanto de vocês, os pontos que a galera que faz agulhamento comigo, né, que faz o curso de agulhamento, coloca e é eficiente. Eu não sei se a Roberta está aí já, ou se a Sandra, se já atendeu lombalgia com esses pontos aqui e se teve sucesso. Para não ficar Sandra vai eu atender falando amanhã que funciona, e vai dar, né, para a gente um retorno. Muita agulha, Sandra. Agora, o que está lá na apostila, está lá nos vídeos da tua aula online, né? É bem menos. Vou falar aqui para os pontos que eu mando para o pessoal do curso, passo lá para o pessoal fazer e vai dar certo. Por quê, gente? Antigamente, né, lá 20 e tantos anos atrás, quase 25 anos atrás, quando eu comecei, eu usava esses pontos pessoal. São os livros que a gente tem de referência aqui, né? Aí, com o tempo, a gente, quando você coloca muita agulha assim, é muito tempo. É muito tempo, né, que você fica, né, ali colocando, né? Então, você perde quase 20 minutos só colocando agulha. Isso não é legal, né? Então, é legal a gente ter menos pontos mais eficazes. A Sandra falou que usa vaso maravilhoso. Nesse caso não precisa, tá, Sandra? Né? Eu não sei nem que vaso maravilhoso esse daí. Não tem vaso maravilhoso com esses pontos não, tá, Sandra? Né? O vaso maravilhoso que tem com ID3, tem o ID3, ele faz parte com B62, que é o vaso governador, que é ali da coluna. E normalmente a gente coloca isso quando a gente vai tratar algo mais substancial,
substancial ali na coluna, né? Uma escoliose, dor na lombar e na cervical, porque ele trata toda a coluna, todo coisa. E a gente tem que ter muito cuidado quando vai trabalhar com vaso maravilhoso, porque ele tem um jeito específico de trabalhar. Não é só a gente colocar a agulha ali, não, tá? Só uma coisa, Sandra, o BP6, ele não está nem como vaso, não é nem ponto de abertura, nem acoplado de vaso maravilhoso, tá? Ele não faz parte de nenhum, tá? Tem o R6, tem o CS6, mas o BP6 ele não faz parte não, tá? E a gente tem que ter muito cuidado perna, com isso. Mas não tem. E eu não uso muito também os vasos maravilhosos, não, que é como se fosse um registro, né, que a gente está abrindo. E aí eu não vejo necessidade nesse sentido de estar usando essa energia do vaso maravilhoso, não. Exatamente. Para a lombalgia não tem necessidade nenhuma. Nenhuma, zero. Zero necessidade em estar abrindo um vaso maravilhoso. Porque o vaso maravilhoso, gente, é como o nome diz, é maravilhoso. É uma coisa para a gente usar ali como último recurso, para a gente estar trabalhando. Uma carta na manga. Né? E ele tem um método, tá? Ordem dos pontos, não é que a gente não use. Outro dia até passei para a Roberta um vaso maravilhoso, de um jeito de você trabalhar em vaso maravilhoso. Que não é assim, só colocar a agulha. Não. Você tem um tempo, você tem que abrir, tem a ordem para colocar, tem que abrir e fechar. Porque, por exemplo, né, quando você vai trabalhar aí no vaso maravilhoso, o ID3 e o B62, você vai abrir o vaso maravilhoso do vaso governador, tá legal? Mas se você, colocando nessa ordem, ID3 e B62, agora que você colocar o B62 e o ID3, já é outro, são os mesmos pontos, mas é outro vaso, que é o vaso yang do calcanhar, para você trabalhar uma outra parte. O ID3 com o B62, você trabalha a coluna. Agora, o B62 com o ID3, você vai trabalhar a lateral da perna, a parte externa da perna, que ele trabalha esse tipo de musculatura e trabalha também os olhos. São coisas diferentes que você tem que trabalhar. Tá legal? Então, é um jeito certo. A gente tem que ter muito cuidado aí para trabalhar. Tá legal? Então, eu acho que não tem necessidade, tá? De quando você for usar esse tipo de base. Então, vamos lá. Os pontos ali, porque já estamos aqui com quase uma hora aqui falando, ainda tem as dicas do ponto da osteoporose aí para passar aí para a galera. Tá legal. Então, ó, os pontos para trabalhar que eu utilizo, né, para trabalhar a lombalgia. Vocês não precisam mais do que isso, tá? Não precisa inventar. Não precisa inventar. Segue o método que você vai dar certo. Não adianta querer pegar coisa de tudo quanto é lado e depois, Aldemir, não deu certo. Se seguir o método conforme está lá, a ordem que você tem que colocar a agulha, a profundidade que você tem que colocar a agulha, a forma de manipular a agulha, vai dar certo. Agora, se a pessoa acha que está, assim, não acho que não vai funcionar, vou fazer de outro jeito. Não vai funcionar. Tá? Segue o método que dá certo. Se a galera que vem fazer curso e faz de um outro jeito, não está seguindo o método. E teve uma live aqui com a Kátia, que ela é acupunturista, e resolveu também fazer o método. Ela deu testemunho aqui, deu o depoimento dela, e é fato que com o método ficou muito mais rápido para ela atender. Os resultados são muito mais rápidos. E isso não é invenção, gente. Interessante da Kátia é que ela é acupunturista formada, fisioterapeuta, e ela assistindo aqui as lives, só pegando essas dicas de ponto e tudo, que não é tudo, porque tem um protocolo a se seguir,
ela já teve uma melhora grande nos pacientes dela, e aí ela percebeu assim, se só essas dicas eu já tive um resultado, olha que ela já era acupunturista formada, ela foi fazer o curso, seguiu o método, e aí tem vários relatos dela que paciente, ela botou as agulhas, terminou a sessão, o paciente fica procurando a dor, cadê a dor? A dor não está mais aqui. Exatamente. Exatamente. É porque isso daqui, gente, não é bruxaria, não é invenção, não é conversa fiada. É tempo gasto em estudar aquele monte de ficha, porque eu anoto tudo, estudei tudo. Quem assistiu às aulas do método vai ver que não é fácil, né? Se atendia muito e tinha que dar resultado. Você tem que dar resultado para o teu paciente. E não adianta querer inventar. É claro que no início, às vezes, a gente está inseguro, não coloca no ponto certinho ali, aí não tem o mesmo resultado. Mas é treino. É treino. Antes da gente aprender a andar, antes da gente aprender a correr, a gente engateou. A gente treinou, caiu, fez tudo. Não vê essas ginásticas, essas ginastas aí fazendo uns saltos, pulando. Vai ver o treino delas. Cai toda hora. Toda hora ela cai, levanta, treina, né? É seguir o protocolo. Você entrega pronto, é só seguir, é exatamente isso. O trabalho que vocês teriam que fosse fazer um curso, como a Roberta já falou aqui, que imaginou que ia ficar uns 3 anos para aprender, eu tirei isso. Eu fiz esse trabalho para vocês. Foi fácil? Não. Perdi muito paciente sem resultado? Perdi. E eu não quero essa dor para vocês, porque é doloroso perder paciente. É doloroso, que a gente vive disso, é isso que a gente paga nossas contas. E só o prazer, quando você está tirando a agulha do paciente, ele está sem dor, pô, estou saindo melhor, estou conseguindo fazer tal movimento, estou conseguindo andar. Porque muitas vezes a gente atende pessoa que não está andando. É muito gratificante. É muito gratificante. Não tem coisa melhor que isso. Tá legal? Então vamos lá, vamos aos pontos. Vamos lá, na ordem, tá? Para vocês, B60, B60, B54, B54, VG4, VG4, B23, B23 e B20. Esses são os pontos. E tem o Ruatogiagi, que são os pontos extras, né, que ficam ali entre o meridiano do vaso governador e o meridiano da bexiga. Fica ali bem coladinho, raspando ali as apófises espinhosas, né? Então, esses são os pontos que você vai trabalhar e vai ter resultado. Claro, né? Muitas das vezes você vai ter que usar ali uma mocha, aquela mochinha palito, né? Que a Roberta adora, que eu sei que a Roberta adora. Vai colocando ali aquelas mochas palito, ali para aquecer a agulha, para dar aquela tonificada ali no yin do rim, trazer aquela força toda para a gente. Tá legal? Então, quem quer aí que eu passe os pontos também para osteoporose? Bota aí coraçãozinho, ó. Vi um monte de foguinho subindo, deve ter sido a Roberta que botou uma mocha aí, ou a Sandra. Bota Exatamente. Aí o coraçãozinho, quem quer os pontos extra. Exatamente aí para a gente trabalhar isso que ontem eu estava conversando com a paciente minha, né, pelo WhatsApp, né, que ela descobriu o porquê das dores dela, assim, falou, procura fazer algo de imagem e tal. Então, porque esses pontos aqui são muito legais para você calcificar a parte óssea, uma fratura, e também para você
criar mais massa óssea, trabalhar a osteoporose. Esses pontos que eu falei aí para lombalgia, todos eles estão. Quer dizer, todos não. Menos o B60 e o B54. Os outros todos vocês podem colocar. Tá legal? Com moxa. Aí você vai colocar lá. Então, vamos lá. Vou repetir aqui para vocês. Vocês vão colocar o VG4, B23, B20. Com moxa, Aldemir, com moxa em todos eles. Aí vocês vão acrescentar esses pontos que eu vou passar aqui para vocês, tá? B11, fundamental, o B11, VC4, fundamental com moxa, R3 e R6. Pode colocar moxa em todos eles, tá legal? R3, R6, R3, B11, tá? Todos esses você vai colocar aí com moxa, VC4, com moxa, além do B23, B20 e VG4, tá legal? Você vai conseguir trabalhar bem aí essa parte da osteoporose também. Tá legal? Dúvidas e aflições? Todo mundo anotou? Maravilha. A Roberta deu joinha. A Roberta também atende muito idoso, Roberta. Porque a gente acaba atraindo alguns tipos de pacientes para a gente, né? Eu brinco que lá o Bruno, né, que se formou comigo, o Bruno e a Ruth, o Bruno ele é o rei das senhorinhas. A paciente mais nova dele, a garotinha, tinha 70 e tantos anos de idade. Era tudo assim, sempre. A vida inteira ele com as pessoas. É claro que de vez em quando tem uma pessoa mais nova, mas a grande maioria são idosos. Né? O Bernardo ele já atende mais mesclado, mais ou menos igual a mim, não tem essa coisa não. E a Ruth, né, que também atendia lá, o pessoal mais alternativo, mais paz e amor, que é o estilo dela também. Né? Mas quarta-feira que vem a fibromialgia, que o pessoal fica estranhando, né? Que fibromialgia não tira. Eu falo, é fácil tirar a fibromialgia, é muito fácil tirar a fibromialgia. O pessoal fica achando que é enganação, que é isso. Não, não é. Não é. Qualquer acupunturista que estude, vê bem ali esse tipo de síndrome que tem, vai saber tratar a fibromialgia. E consegue, né, Roberto? 4 sessãozinhas, tirar uma dor de pessoa que está ali, muitas vezes mais de uma década, ali com aquilo. E a pessoa está muito desacreditada também, né? E ela tem uma sensibilidade muito grande também, às vezes, com a agulha. Tem medo, que já tentou tanto, e vem falando. O zumbido não vai entrar tão cedo aqui, tá? A gente vai ficar... Nessa próxima live a gente vai falar muito mais de dor aqui. Dor mesmo. Tá legal? Dor osteomuscular. Tá bom? Então, gente, até quarta-feira que vem, 8h30 da noite. Foi muito legal a participação de vocês aqui. Tá bom? Um abraço e até lá. Tchau, gente.